Olá, querido pastor, querida pastora, querido líder, querido irmão, querida irmã. Eu sou o pastor Jairo Gavim e hoje estamos iniciando nossa primeira aula da jornada do crescimento explosivo. E nessa jornada do crescimento explosivo, eu quero compartilhar com você, quero te ensinar a estratégia que usei para multiplicar uma igreja de 33 membros em uma igreja com milhares de discípulos determinados a espalhar o evangelho do reino de Deus pelo mundo e salvar milhares de almas para Jesus. Eu não sei se você sabia, mas ao longo de mais de 40 anos de ministério pastoral, eu, pela graça de Deus, formei muitos pastores e líderes que têm impactado as cidades. E isso foi a graça de Deus na minha vida. Também essa estratégia que eu quero compartilhar com você, ela mudou o meu ministério. E um ministério foi transformado de uma maneira impactante. E por isso eu tomei a decisão de compartilhar com você essas coisas fantásticas que aprendi, na intenção de me unir a você para salvarmos o maior número de pessoas possível para o Senhor Jesus. Eu vou te ensinar o que aprendi ao longo de 42 anos de ministério pastoral. E eu digo para você, jamais eu vou esquecer das vezes que preguei entre os índios. Foi uma escola, né? Preguei em tendas, fundei igrejas, enviei muitos pastores para várias cidades do Brasil e cada pastor e cada líder que foi enviado, eles têm dado muitos frutos e têm honrado o chamado e honrado o nome do Senhor Jesus por onde eles têm passado. No decorrer da jornada do crescimento explosivo, eu quero lhe dar, eu vou compartilhando com você mais detalhes de tudo que aconteceu até eu chegar a essa estratégia que me trouxe a esse avivamento que estamos vivendo há alguns anos. É uma experiência maravilhosa que eu tenho vivido. Eu sei, você deve estar achando que isso é bom demais para ser verdade. Se você continuar aqui comigo, se você não desistir, você sairá da jornada do crescimento explosivo com muitas chaves, com várias chaves para causar uma revolução poderosa em sua igreja e salvar sua cidade para Jesus. Muito bem. Antes de eu te ensinar, de eu compartilhar o que aprendi, deixa eu te contar como cheguei nesse crescimento explosivo. Em primeiro lugar, eu nasci em uma família católica espírita. Então eu vi o meu pai frequentando a igreja regularmente como um homem religioso e a minha mãe frequentando a igreja e quando precisava de alguma ajuda, de alguma graça, ela ia ao centro espírita e inclusive me levava ao centro espírita. Então era uma coisa muito mística que a princípio eu ficava me questionando, né? Eu me lembro, meu pai hospedava os padres na minha casa, comiam à nossa mesa, dormiam na nossa casa e o meu pai os levava à igreja na época de missões e foi um tempo interessante na minha vida, né? Meu pai era um madeireiro, um homem que se dedicou aos negócios como empresário, era dono de 3 madeireiras, era um homem bem-sucedido financeiramente. E a minha infância foi nesse ambiente, nesse mundo, né? Naquela época, só também cortavam pinheiro, serravam a madeira de pinheiro e essa madeira era enviada para o Brasil, exportada também para outros países. Havia na minha casa, esse é um detalhe interessante, uma Bíblia. E eu na minha casa, que era uma grande família, né, de 7 irmãos, meu pai, minha mãe e 7 irmãos, 6 homens e uma mulher, eu nunca vi alguém na minha casa pegar aquela Bíblia, a não ser eu, né? Eu era um dos mais novos da minha casa, da minha família, e constantemente eu ia àquela Bíblia para ver os desenhos, ver as histórias do Antigo Testamento. Então, eu conhecia essas histórias da Bíblia através daqueles desenhos, né, que eram feitas em nanquim, as ilustrações interessantes. Então, eu aprendi as histórias do dilúvio,
né, as histórias do êxodo, a saída do Egito para a terra prometida, as histórias de Davi, de Sansão, e até chegar no Novo Testamento, na história da cruz. E foi neste tempo que hoje eu entendo que eu era levado a olhar para a Bíblia, para este livro tão fantástico, a Palavra de Deus, que com 8 anos de idade eu fui tocado por Deus e chamado por Ele. Eu entendi mais tarde que o Espírito Santo havia me tocado profundamente na minha vida. E Ele me envolveu com o seu amor, Ele me envolveu com a sua graça, e eu fiquei totalmente voltado para ajudar pessoas com 8 anos de idade. Foi uma experiência inesquecível. É claro que eu chamei meu pai e disse para ele que eu queria ser um sacerdote católico, né? Um padre católico. E o meu pai me colocou no colo, eu me lembro como se fosse hoje, na sua perna esquerda, e perguntou: meu filho, o que você quer? Então eu contei que eu queria ser padre. E ele disse: tá bom. Perguntou: por que você quer ser padre? Porque eu quero ajudar as pessoas. Então você imagina, eu tinha 8 anos de idade. E com 8 anos de idade o menino quer brincar. É uma criança que quer brincar, que quer fazer coisas de criança. Mas eu estava tão envolvido pelo amor de Deus que eu disse para o meu pai: eu quero dedicar minha vida para ajudar as pessoas. Então, quando eu cresci, eu me tornei um adolescente para jovem, meu pai me colocou a estudar em um colégio interno de padres. Seminário de padres, eram padres belgas, era o Seminário São José, e esses padres eram que cuidavam desse seminário, e ali eu fiquei 3, 4 anos interno, estudando todos os dias, né, dormindo no seminário. É muito cidade longe da minha casa, obviamente, e eu estava ali com 244, 242 seminaristas internos. E depois de 3, 4 anos eu saí de lá frustrado, né? Saí ateu e andei pelo mundo, né? Andei como jovem nos anos 70 e conheci o Brasil, andei em vários lugares, várias cidades, também em alguns países aqui na América Latina. E quando eu voltei para casa, o meu pai me convidou para ir a uma igreja. Por quê? Porque o meu pai fez amizade com o pastor. Ele vendeu um terreno para o pastor construir a igreja. E então o meu pai não ia naquela igreja, obviamente. O meu pai era um homem religioso católico. Mas o meu pai, quando me viu voltar para casa com o cabelo comprido, nos anos 70, ouvindo rock and roll, que era o auge do rock and roll na época, e ele achou muito estranho aquilo. Ele disse: o meu filho precisa de ajuda. E ele pensou: eu vou levar ele para a igreja. E ele me convidou para ir à igreja do pastor, que era o seu amigo. E eu não acreditava em pastor, eu não acreditava, na verdade, nem em Deus mais. Mas depois de 6 meses que o meu pai, de tanto meu pai me convidar, eu desci ir com ele. E no primeiro culto, eu montei uma estratégia: eu vou sentar perto da porta, terminou a reunião, eu saio e não volto mais, porque eu só vou para agradar o meu pai. Mas eu não sei como, terminou o culto e antes de eu sair, o pastor chegou até mim e me colocou a mão no meu ombro esquerdo, e com a mão esquerda ele apontou no meu peito e disse: moço, você vai ser um pastor. E eu pensei comigo: nunca mais eu volto aqui. E saí. Eu vim saber mais tarde que a esposa do pastor lançou um desafio para os jovens. Tinha 23 jovens naquela igreja, era o começo de uma obra, era o começo de uma igreja. Inclusive, o pastor tinha comprado o terreno, mas não tinha o templo. Então ele ainda estava no moinho, antigo moinho de madeira, e havia 23 jovens, e ela lançou o desafio de aqueles jovens orarem para Jesus me salvar. Isso eu vim saber mais tarde. E eles começaram a orar todas as manhãs, todas as manhãs, todas as manhãs, orando para que eu fosse salvo.
É claro que eu não sabia de oração, eu não sabia de nada, eu nem sabia que o Espírito Santo existia. E nesse tempo da oração, eu decidi sair da minha casa novamente e saí com a mochila nas costas, fui para a Argentina, fui para o Paraguai, atravessei o estado do Paraná, fui para Morretes, Santonina, para as praias, voltei para o centro do Paraguai e quando se completou 27 dias que eu havia saído, lá no centro do Paraguai, 26 dias, eu me lembrei da igreja. Eu quero que você preste atenção, porque o chamado de Deus, ele é algo sobrenatural, é algo que sempre estará latente dentro de nós quando Ele nos chama. E lá no centro do Paraguai, 26 dias, eu senti vontade de voltar para minha casa. E eu me lembrei daquela igreja. E eu me lembrei que eu precisava mudar de vida sem ninguém ter pregado para mim, porque eu só fui em um culto. Mas eu pensei, será que eu sigo aquele caminho ou não sigo? E eu pensei, eu não posso, eu não tenho como, eu não tenho forças. Mas dentro de mim foi se formando uma convicção que eu precisava viver uma nova vida. É o que a Bíblia diz, que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. E o que eu estava sofrendo era um processo de transição. O Espírito Santo estava me convencendo. E quando se completou 30 dias da oração pela manhã, à noite eu estava na igreja. E foi uma noite memorável, uma noite inesquecível, uma sexta-feira, quando o pastor ministrou sobre Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ele ministrou para mim. Aconteceu um fato interessante quando eu cheguei na igreja, porque eu entrei naquele local simples e me sentei no último banco, do lado esquerdo. Era 2 filas e eu me sentei na último banco da fila esquerda e lá na frente estavam os 23 jovens. E quando eles me viram entrar, eles começaram a glorificar a Deus, diziam glória a Deus, aleluia. Eu não entendia nada disso, eu nunca tinha ouvido alguém falar glória a Deus. E nem jamais aleluia, eu não sabia o que era aquilo. Então eu olhava para os lados para ver se tinha alguma coisa errada. E eles estavam lá, um falando no ouvido do outro e glorificando, e o pastor começou a ministrar. E quando ele fez o apelo, eu entreguei minha vida para Jesus. E foi uma entrega interessante, porque eu não sabia orar, mas eu fiquei convicto que nunca mais eu seria a mesma pessoa. Foi uma entrega genuína. Jesus perdoou meus pecados e eu decidi dali servir a Deus. Aconteceu algo interessante. O pastor teve dificuldade para terminar aquele culto e quando o pessoal estava indo embora, eu ganhei a primeira pessoa para Jesus. Eu não vou contar detalhes aqui, porque não dá tempo no eu compartilhar essa experiência com vocês, mas naquela noite, ao sair da igreja, eu conversei com uma pessoa e ela começou a chorar. E eu estranhei que ela estava chorando e eu perguntei o que estava acontecendo e ela disse, eu queria ser feliz como eu vejo que você é. Peguei na mão dela, levei para o pastor e 12 dias depois ela se batizou comigo. Foi a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus. E aí continuou uma caminhada, ganhando almas, salvando vidas, ajudando o meu pastor, orando pelo meu pastor, orando na igreja. Foi uma caminhada de dedicação. Eu nunca faltei um culto. Poderia faltar, e a minha região aqui no sul é uma região muito, muito fria no inverno. Hoje na minha cidade há uma semana pelo menos do ano que pode chegar a 10, 12 graus abaixo de zero. Então é bem frio, mas eu nunca faltei culto na igreja, jamais, eu estava sempre lá meia hora antes para orar pelo culto, para Deus abençoar as pessoas. Eu não era nada, mas hoje eu entendo que eu tinha o chamado. Aqueles jovens que oraram por mim, dedicaram a vida à oração por mim, todos eles se tornaram pastor, todos.
Os rapazes pastoras, as jovens que se casaram, se tornaram pastoras e foi uma leva assim bem fantástica. Da liderança de jovens eu me tornei pastor. Fui para a primeira cidade, fiquei 3 meses, batizei pessoas, abri uma obra numa outra cidade, na outra eu peguei com 8 pessoas, e 8 pessoas, foi interessante, a cidade que eu assumi realmente uma igreja, que tinha uma capelinha de madeira, ali eu trabalhei incansavelmente. A minha vida foi de muito trabalho para o reino em todas as cidades que eu estive. Eu fui enviado para uma igreja com 8 membros, como eu falei. Ali eu morei em cima do altar, porque não tinha dinheiro para pagar aluguel. Ali eu fiz uma campanha de oração com alguns objetivos. Acontecimentos espirituais na hora da oração. Nessa campanha, deixa eu contar para você. Quando iniciamos a campanha, a primeira noite, veio um demônio materializado caminhando, entrou na capela, e eu me posicionei para proteger aquelas 8 pessoas, repreendi aquele demônio, aquele espírito, e ele recuou. Na segunda noite de oração, era inverno, muito frio, da 1 da manhã às 2 da manhã, nós começamos a orar, e eu ouvi no ar, sobre o telhado, um cântico de demônios, como enxame de abelhas, algo que é único, surreal. E o Espírito Santo falou para mim assim, ora em línguas estranhas. E nós repreendemos aqueles demônios, orando em línguas estranhas, e aquilo se dissipou. O nosso objetivo de oração era batizar pessoas em 30 dias, entrar no rádio, fazer programa de rádio e construir o templo. Quando terminamos os 30 dias de oração, eu realizei o primeiro batismo, 64 pessoas. Aí eu também entrei no rádio e construímos o templo. Em poucos meses construímos o templo. Fui transferido para outra cidade, uma igreja de 6 membros. Fiquei 1 ano e 8 meses. Batizei 680 pessoas. Mesmo assim, eu não tinha visão clara. Eu era um pastor de guerra espiritual. Era um pastor dedicado. Mas eu não tinha uma estratégia. Eu jejuava, eu orava, mas não tinha uma estratégia. Isso me frustrou demais. Por quê? Porque muitas vezes eu pensei, como eu vou fazer para dar a volta por cima? Durante muitos anos, eu morei num trailer. Eu, minha esposa, meu filho, a minha filha que hoje é pastora nasceu no trailer. Eu conheci muitos pastores frustrados como eu, sem estratégia. Então chegou o dia que de tanto trabalhar, lutar, eu me revoltei. Me revoltei e disse, deve haver uma estratégia que funcione. Haverá um método. Tem que haver uma maneira que um pastor saia de 100 pessoas, de 50 pessoas, para alcançar uma multidão. E depois de 27 anos de frustração, claro que houve momentos bons. Eu quero que você entenda que eu não estou falando de ministérios, eu não estou falando de igrejas. Eu estou falando da minha experiência. Foi depois de 27 anos que eu vi as pessoas entrar pela frente, sair pelos fundos, e vendo colegas meus frustrados, eu me revoltei e virei a mesa. Eu me foquei em ler as histórias dos grandes avivalistas, homens que marcaram a sua geração. Eu me dediquei realmente a buscar uma estratégia correta. E eu estudei muitas estratégias, muitas. Posso citar aqui para você? Eu estudei G5, G7, os pequenos grupos familiares, o modelo da Coreia. Isso eu fiz há 40 anos atrás. Eu fiz um curso com uma pessoa que veio da Coreia. Eu estudei o M12, que você sabe que é atual. Eu estudei todo tipo de estratégia em campo aberto, o modelo dos avivalistas, e eu descobri o modelo perfeito, a visão número 1. A virada na minha vida foi quando eu entendi. Eu vi o que Jesus fez e nos ensinou o que nós deveríamos fazer. Então eu entendi a estratégia. Em Jesus, a minha visão se abriu. Eu entendi que deveria transicionar a minha mentalidade, meus conceitos e a minha visão. Algo
diferente eu tinha que fazer para ver resultados diferentes. Foi aqui que nasceu o curso do crescimento explosivo. O que eu posso dizer para você? Que eu tenho a vivência. Eu passei pelo processo, não é uma teoria. Após 33 dias de oração, 24 horas por dia, com um grupo de 33 pessoas, o Espírito Santo de Deus me disse que eu iria construir um auditório, um grande templo. Em uma tarde, orando pela rua, meditando, encontrei 8 terrenos em um morro e neles havia uma placa "Vende-se". Eu arranquei a placa e fiz uma declaração: aqui eu vou construir um auditório, um templo para milhares de vidas serem salvas. É uma área central, bem localizada, e eu fiz somente um decreto pela fé, porque agora eu entendia, eu estava sendo movido por uma visão, por algo sobrenatural. Havia um rio do Espírito Santo fluindo e eu entrei nesse rio para seguir a correnteza e ver vidas salvas. Em 1 ano e 8 meses, nós construímos um auditório para 3.000 pessoas assentadas confortavelmente. Em 6 meses, num ginásio de esportes, nós tínhamos 2.000 pessoas. Aí aconteceu a grande virada. A grande virada na minha vida, a grande virada no meu ministério. Eu tinha a visão. Então eu comecei a treinar líderes que davam muitos resultados. Foi uma quebra de paradigma. Eu ultrapassei a linha. Eu saí do normal. Eu ousei, porque eu digo para você, querido pastor, querida pastora, querido líder, querido irmão, querida irmã, um chamado de Deus. Você tem que aceitar os desafios pela fé e ir adiante, pagar o preço. Sabedoria custa caro. Sabedoria tem um preço, conhecimento tem um preço de dedicação, de renúncia, de você crescer, de você ter fome. A questão é quem tem fome, quem tem sede, vai em busca e bebe. Nós temos hoje pastores em várias cidades, tendo bons resultados. Os pastores na cidade estão fazendo o mesmo com seus discípulos. As pessoas descobriram que elas também podem crescer, que elas podem ser instrumento nas mãos de Deus, porque Deus conta com a sua igreja. As igrejas não param de crescer em várias cidades. Eles se permitiram aprender e a mudar os seus conceitos. E isso é muito importante, você se permitir, se desarmar. E eu digo mais, o que aconteceu comigo? Eu resolvi desaprender para aprender com Jesus e ter um crescimento explosivo. Meus filhos e grande parte da igreja começaram a me dizer o seguinte: pastor, você não pode morrer com isso, você deve ensinar isso a outras pessoas. Pastor, você tem que compartilhar isto com pessoas, com pastores. Eles disseram, você não pode morrer com isso. Eu entendi que era Deus falando comigo. E eu decidi compartilhar todos esses anos de prática, de vivência, de experiências. Eu quero e vou te entregar muita coisa nessa jornada. Eu descobri como fazer e vou te ensinar como, na prática, o como fazer. Eu vou te ensinar os detalhes, a visão micro, porque a macro todo mundo tem. Isto é para você. Não coloque fim naquilo que Deus não terminou. Não faça isso. Deus conta com você. Primeiro passo para você viver o crescimento explosivo. O que é preciso fazer? Começar a transição. Aqui está a chave. Foi uma quebra de paradigma. Começar uma transição para fazer de uma maneira diferente e alcançar os resultados que eu jamais havia alcançado. Vivi a experiência de transicionar os meus próprios valores e cultura de 33 pessoas para o modelo ensinado por Jesus e, consequentemente, pude ver um novo começo em meu ministério. Também comecei a experimentar uma tremenda multiplicação de líderes e vidas salvas. Foi fantástico o que aconteceu
como Deus me dirigiu, me orientou em cada passo para que eu pudesse estar hoje aqui como autoridade para compartilhar com você, para ensinar como fazer a transição para o crescimento e multiplicação. Eu vivi o processo, eu vivenciei cada detalhe, fui bem-sucedido em não perder ninguém, sei como fazer e eu posso te ensinar. Eu tenho consciência que estamos vivendo um momento único. Pastores e líderes sabem que este é o tempo da grande colheita dos últimos dias. Os campos estão brancos e com certeza está havendo um avivamento. E os líderes estão sendo despertados conforme o livro de Ageu. Está escrito: e o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram uma obra na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Ageu 1,14. Há uma convicção de que a igreja não está cumprindo o seu propósito e que pastores estão inconformados. Existe uma fome de Deus. Você concorda comigo? E um desejo de ser como os cristãos da igreja primitiva e alcançar os resultados espantosos que eles alcançaram, conforme está relatado no livro de Atos. O que é uma transição? Você sabe o que é uma transição? Transição significa passagem de um estado de coisa a outro. Por exemplo, uma rápida transição, mudança. Foi isso que Jesus fez ao trazer uma ideia tão poderosa que mudou o mundo, marcando uma época antes e depois de Cristo. Nessa transição, Jesus ensina que não se põe remendo novo em roupa velha. Ele mostra a estratégia número 1, a estratégia que funciona para evangelizar uma cidade e ir até os confins da terra. Com ele, podemos aprender como sair de um modelo tradicional, institucional, para um movimento poderoso, rápido e eficaz que trará um crescimento exclusivo, capaz de impactar nossas cidades e nossa nação, alcançando milhares e milhares de vidas para Cristo. Eu desafio você. Se junte a nós nessa jornada para uma transição eficaz, sem perder nenhum membro de sua igreja. Deixa eu dar um time aqui. Eu preciso falar sobre o grande erro que foi cometido neste sentido. Foi o desvio da rota, em que no século IV depois de Cristo, o imperador Constantino determinou que o povo do seu império fosse cristão. E então a igreja se tornou uma instituição centralizada nos templos e perdeu o poder de ação e o poder de conquistar. A igreja deixou de ser, como ela era no princípio do primeiro século, uma igreja veloz e eficaz para cumprir o seu propósito de salvar o mundo. E se tornou uma igreja que luta até os dias de hoje para sobreviver. Onde vemos pastores lutando, pastores sofrendo, pastores buscando uma saída. Eu quero dar para você, neste segundo passo, a maior transição da história. Olha, preste bem atenção. Jesus realizou isso. Jesus sabia que a instituição judaica, com suas regras e leis, e com todo o orgulho denominacional do judaísmo, jamais cumpririam o propósito divino de salvar vidas pela graça mediante a fé, e neste quesito a religião judaica não tinha nenhum resultado positivo. Então, Jesus quebrou todos os protocolos com um trabalho árduo. Ele trouxe um conceito diferente. E me emociona isto, porque ele trouxe o verdadeiro sentido de ser igreja. Que tremenda transição de valores para uma estratégia revolucionária. Você está alcançando em sua vida, ministério e igreja, resultados da maneira que você espera? Não? Eu também vivi esse momento. Então está na hora de descobrir por que
estes resultados tão esperados não chegam até você. Está na hora de quebrar paradigmas e aceitar uma ideia diferente, um modelo diferente, uma estratégia diferente para que o propósito de Deus se realize. Eu vivi isto porque eu aprendi com Jesus e foi isso que Jesus fez. Ele quebrou um paradigma. Isto é, fez a transição de um modelo ultrapassado que jamais alcançaria os perdidos. Jesus pensou diferente, transicionou uma cultura, uma instituição fechada, em 4 paredes, ilimitada a uma área geográfica, para ir para as ruas e cidades, começando por Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Por isso nós estamos aqui. Não é fantástico isto? Foi necessário uma transição, uma mudança de mentalidade, para ter os resultados que nunca haviam sido alcançados. Veja, reflita comigo, que maravilhoso, ninguém jamais havia pensado em tal coisa. Talvez você nunca pensou no que eu estou falando para você. Olha só, Jesus pensou em fazer de cada um que crê um ganhador de almas, de cada discípulo salva-vidas. O chamado do Senhor Jesus foi para isso. Ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de almas. Então eles, deixando logo as suas redes, seguiram-no. Mateus 4, 19 e 20. Que tremendo desafio! As estratégias que Jesus implantou: pescar homens, cada cristão um salva-vida, ir e fazer discípulo fora das 4 paredes. Sim, a igreja deve ir às casas, às ruas, aos montes, às praias, onde quer que se reunissem 2 ou 3 em seu nome, ele disse: eu estarei ali no meio deles. Fantástico, revolucionária esta visão. Este é um modelo que Jesus praticou, é um modelo que ele ensinou, e eu entendi que eu deveria seguir Jesus nas suas pisadas, caminhar nas pisadas do mestre dos mestres, e por isso eu estou aqui passando para você os resultados e a estratégia de um crescimento explosivo. Deixa eu mostrar para você um terceiro passo bem importante: a atuação de Jesus e da sua equipe. Jesus atuou muito mais nas casas do que no templo. Os evangelhos provam isso, que ele escolheu 12 e deu-lhes autoridade e uma missão: continuarem o que ele começou. Mateus 10, 1. Está escrito assim: e chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 10, 6, o 11 e o 15. E ele disse: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 11: e em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela é digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis, e ao entrardes na casa, saudai, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz, e se ninguém vos receber e nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Jesus enviou 70 discípulos também para fazerem o que ele estava fazendo. Lucas 10, 6, 6 diz assim: depois disso, designou o Senhor outros 70 e os enviou adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E diziam-lhe: na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Ide antes as ovelhas, ide, eis que vos envio como cordeiro no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alpargatas, nem a ninguém saudeis pelo caminho, e em qualquer casa em que entrardes, paz seja convosco. Paz seja nesta casa.
E se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Eu pergunto para você, qual é o modelo? Qual é o melhor método para a igreja cumprir o propósito de salvar vidas? Na história do cristianismo, foram usadas grandes estratégias de evangelismo, mas a que realmente funciona com êxito é a estratégia número 1. É o modelo que Jesus usou e nos ordenou que usasse no templo e nas casas. João 13,15, porque eu vos dei o exemplo, Jesus disse, para que como eu fiz, façais vós também. É importante você entender. Eu quero mostrar para você um quadro da igreja na contramão do mundo e até da religiosidade. A igreja primitiva, ela usou o modelo de evangelismo que Jesus ensinou. Em Atos, encontramos os seguintes relatos. A descida do Espírito Santo foi numa casa, Atos 2:2, de repente veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Atos 2:46, perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Ensinavam nas casas, olhe, Atos 5:42, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Todos os dias no templo e de casa em casa. Isto indica que havia muitas casas que recebiam pessoas para serem ensinadas. Os pequenos grupos, as células. Saulo de Tarso, o perseguidor, sabia onde encontrar o povo do caminho. Atos 8:3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão, toda a família salva. Atos 11:14. O qual te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. O livro de Atos fala também de um só coração, de um culto de oração, pessoas unidas, com um coração único, para orar, para buscar a Deus. Atos 12:12. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tendo por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Olha o convite de uma mulher para irem à sua casa. Atos 16:15. Depois que foi batizada, ela e sua casa rogou-nos dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. O Paulo falando. E quando Paulo e Silas foram libertos da prisão, veja o que ele disse ao carcereiro de Filipe. Atos 16:32. Então lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. Na casa de Lida, Atos 16:40, está escrito, então eles saíram da prisão, entraram em casa de Lídia e vendo os irmãos, os confortaram e partiram. Paulo aprende rápido o poder do modelo ensinado por Jesus e começa a ensinar de casa em casa. Atos 20:20, ele faz uma declaração. Como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que seja útil, ensinando-vos publicamente de casa em casa. Olha o que está escrito da igreja nas casas, Romanos 8:5. Paulo diz, saudai também a igreja que está na casa deles. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Ásia para Cristo. Aos Coríntios 16:19, Paulo escreveu, as igrejas da Ásia vos saúdam. Saudai-vos, saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila com a igreja que está em sua casa. Paulo escreveu também aos Colossenses dizendo, Colossenses 4:15, saudai os irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfas e a igreja que está em sua casa. Paulo escreveu para Filemão 1:2, e a nossa irmã Áfia e a Arquipo,
nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. A igreja primitiva evangelizou de casa em casa e em 2 anos alcançou toda a Ásia. Durou isto por 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Atos 19:10. Será, meu querido pastor, minha querida pastora, será, meu querido irmão, que é necessário mais provas do que o modelo de Jesus? Eu quero concluir para você esta reflexão. O nosso tempo está acabando. E é por isso que eu quero encerrar esta fala aqui, mas quando eu falo o tempo acabando, eu estou falando tempo de pregar também o Evangelho é eterno, mas nós não temos a eternidade toda para pregar o Evangelho, por isso estou desafiando você. Nesta primeira aula, olha só, eu falei tudo isto para você. Eu quero que você assista e, se você puder, reassista, ouça de novo, porque na próxima aula eu vou te ensinar coisas extremamente valiosas para o seu crescimento explosivo. Se prepare para viver um novo tempo. Deus te chamou. O Espírito Santo está se movendo em sua vida. Se prepare, porque em nome de Jesus você viverá o que você nunca viveu. Antes de eu fechar, eu gostaria que você comentasse aqui abaixo o que você achou da primeira aula e qual é a sua expectativa para a próxima. Convide pessoas da sua igreja para participar desta jornada do crescimento explosivo. Deus fará, através de sua vida, um grande avivamento. Você deve estar preparado para este grande mover. Que Deus te abençoe poderosamente.